O título da mensagem de hoje é 5 graves erros com relação à segunda vinda de Jesus. Jesus, falando da sua segunda vinda, declarou: "E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Texto de João 14, 2 e 3. Repetindo: "Virei outra vez", disse Jesus. A volta de Cristo constitui para o cristão o que nós denominamos, à luz da Bíblia, a bendita esperança, a que se referiu o apóstolo Paulo em sua carta a Tito, capítulo 2 e versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Entretanto, em virtude da demora da volta de Jesus, o apóstolo Pedro falou de zombadores que iriam negar essa vinda, e ele escreveu o seguinte: "Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação." Segundo a carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. E nos dias atuais, o que se observa? A situação não é diferente. Quase não se ouve mais pregar sobre a segunda vinda de Jesus. E, para tanto, articularam 5 graves erros a respeito da promessa de Jesus: "Virei outra vez." Quero indicar o primeiro erro com relação à vinda de Jesus. Em primeiro lugar estão aqueles que fogem ao que está escrito sobre não indicar dias e horas, fazem cálculos cronológicos e se aventuram a indicar uma data fixa para este futuro acontecimento. Eu pergunto, será que essa gente que se diz ilustrada, profetiza, profetas, nunca leram Mateus 24, 36? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Também em Atos, capítulo 1, versículo 7, disse-lhes: "Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, para, com pesquisas sem base bíblica, querendo saber mais do que o próprio Jesus, que somente o Pai, disse ele, sabia do dia e da hora." E em Atos, Jesus repreendeu os discípulos quando disse: "Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder." Lemos também em Marcos, capítulo 13, versículo 33, "Olhai, vigiai e orai." 3 coisas que não podemos deixar de fazer. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Além disso, está a igreja preparada para a volta de Jesus? Nós temos um exemplo de pessoa que vai além do que está escrito, porque, de acordo com esse título, versículo Marcos 13, 33, "Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo." E exemplo disso está a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através do seu fundador, William Miller, se aventurou a fixar a data de 23 de março de 1843 para a segunda vinda de Jesus.
Seu estudo das Escrituras durante esse período levou-o, isto é, Miller, a estabelecer outras crenças distintas. Seus princípios, em suma, eram os seguintes: que Cristo voltaria de maneira pessoal e visível nas nuvens do céu cerca do ano de 1843, que os justos mortos ressuscitariam incorruptíveis e os justos vivos seriam transformados para a imortalidade, sendo ambos levados juntos para reinarem com Cristo na nova terra. Terceiro, que os santos seriam apresentados a Deus. Quarto, que a terra seria destruída pelo fogo. Quinto, que os ímpios seriam destruídos e seus espíritos conservados em prisão até sua ressurreição e condenação. Sexto, que o único milênio ensinado na Bíblia eram os 1000 anos que se seguiriam à ressurreição. Quanta dessas profecias se cumpriu? Nada aconteceu. Fracasso que foi disfarçado e indicado uma nova data por um tal de Samuel Snow para 22 de outubro de 1844. Então, Willie Miller estabeleceu que deveria ocorrer naquele dia. Isso ficou conhecido como Grande Desapontamento, título dado pelos próprios que admitiram que Jesus viria numa dessas duas datas, ou 23 de março de 43, ou 22 de outubro de 1844. Então, segundo o erro com relação à segunda vinda de Cristo é que nós não vamos perceber quando Jesus voltará, porque a volta dele só se perceberá com os olhos do entendimento, não os olhos físicos. E nessa base, o que pode se esperar? Pode-se esperar que Jesus não seja vindo, ou não venha. Isto já ocorreu em duas datas distintas pelas testemunhas de Jeová. Não aguardam mais a vinda de Jesus prometida em João 14, 2 e 3, e reiterada pelos anjos que desceram do céu por ocasião da ascensão de Jesus. Registro bíblico em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Este Jesus que dentre vós foi retirado para o céu, da maneira que o vistes ir, ele voltará. Escreveram sobre a vinda de Jesus, que é percebida com os olhos do entendimento, repetindo o que nós dissemos. É verdade que o redator, uma confissão que está sendo feita, é verdade que o redator e editor da Torre de Vigia de Sião e arauto da presença de Cristo calculou que a presença ou parousia do noivo celestial tivesse começado no ano de 1874, era comum. Este cálculo começou a ser anunciado na primeira página da hoje chamada Sentinela, antigamente era a Torre de Vigia, de Sião e arauto da presença de Cristo, a partir do número 1 de julho de 1906. E este costume continuou até o número 15 de setembro de 1928. Isto significava que o ano do começo do reinado de Cristo seria também o ano da sua volta e do início de sua presença ou parousia invisível. Estou fazendo uma citação do livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos, página 206 e 207. Foi escrito o seguinte: a evidência bíblica mostra que no ano de 1914, antes de Cristo, era comum, o tempo de Deus chegou para Cristo voltar e começar a dominar. Visto que a volta de Cristo é invisível, existe maneira de confirmar que realmente ocorreu? Resposta: sim, existe. Terceiro erro: a morte de uma pessoa indica para ela a volta de Jesus. Dizem
os que assim admitem que a morte de cada crente significa a segunda vinda de Jesus. Cristo vem para cada um que vai estar com ele. Se fosse verdade que Jesus volta para cada pessoa que vem a falecer, ele deveria ter vindo milhões de vezes, considerando os mortos cristãos desde os dias de Jesus até nossos dias. E essa colocação contradiz a promessa de Jesus, já mencionada: virei outra vez. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28. E é evidente que quando um cristão morre, ele vai estar imediatamente com o Senhor Jesus, como se deu com Estevão. O que se deu com Estevão? Vou ler. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 55, 56 e 59. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. E ademais, na segunda vinda de Jesus, é acontecimento totalmente diferente. Em vez de vir só, ele virá acompanhado de todos os demais crentes, pois Paulo escreveu: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Palavras que se encontram em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Quando um cristão morre, não há nenhum arrebatamento de todos os santos. A partida deste mundo de um morto é assunto só da pessoa que morre. E Jesus, o que é muito diferente do que ocorrerá quando ele vier, dar-se-á a ressurreição de todos os crentes em Jesus, a transformação dos vivos, e que juntos subirão ao encontro de Jesus em corpos glorificados. É o que está em Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21. Nada disso ocorre por ocasião da morte do cristão. Quarto erro: a vinda de Cristo se deu quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu não sei como é que tem gente que tem capacidade de pensar coisas erradas. E quero responder aqui que não há lugar para dúvidas. Foi o Espírito Santo que veio em Pentecostes. Isto é, a terceira pessoa da Trindade e não a segunda, que é o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo veio para cumprir o que Jesus havia dito em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mais ainda, João 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for,
vô-lo enviarei. Então não tem base bíblica dizer que a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes consumou a segunda vinda de Cristo. E finalmente, o quinto erro com relação à segunda vinda de Jesus. Esse aqui é um erro tremendo. A destruição de Jerusalém no ano 70 foi a volta de Cristo. Francamente, deplorável como pode haver intérpretes da Bíblia com tais ideias antibíblicas. Foi este acontecimento histórico no ano 70 da nossa era, sob a chefia do general Tito, a volta de Cristo. Quem é que pode dizer sim? A única resposta que cabe é não. O historiador judeu Joséfo relata a trágica destruição da cidade de Jerusalém quando 1 milhão de judeus morreram e centenas de milhares foram feitos escravos. Esta trágica calamidade não significou a volta de Jesus para os seus amados. Foi um castigo de Deus sobre o povo judeu que rejeitou e crucificou o Filho unigênito de Deus, seu Messias. E em 1 Tessalonicenses 2,16 nós lemos: e nos impedem de pregar aos gentios e as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O apóstolo Paulo está se reportando à rejeição de Jesus pelos judeus, que na ocasião não admitiam a pregação do evangelho, e aos gentios e as palavras de salvação. E então, na medida dos pecados deles, chegou um tempo que o limite de Deus foi ultrapassado, e aí a ira de Deus caiu sobre eles. Então aí está uma declaração de 5 erros. E quero dizer que a vinda pessoal de Jesus há de ser com seu corpo glorificado, conforme nós lemos em Colossenses 2:9, quando diz Paulo: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é meio homem e meio Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. E ainda, citando o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ou igual ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Meu prezado ouvinte, é o que nós cristãos estamos aguardando. Este corpo corruptível vai se transformar em corpo incorruptível. Você pode ler isso em 1 Coríntios 15:51. E ali então está o que diz o apóstolo Paulo, que me convém ler para deixar bem claro, ou mais claro ainda, este assunto tão palpitante que nós estamos trazendo aos nossos ouvintes. E nós lemos assim o que escreveu Paulo a respeito: eis que vos digo um mistério. Mistério é um segredo sagrado. Está sendo revelado pelo apóstolo Paulo para os leitores da Bíblia e para você, meu prezado ouvinte, que está ouvindo esta mensagem. Na verdade, nem todos dormiremos, isto é, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade
e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se vestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que felicidade! Versículo 57. Então aí está presente a palavra de Jesus. Vou repetir: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou repetir: na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é como dizem aí fora, 144 mil, e o número já está tomado. Lá no livro de Apocalipse 19, versículo 1, aponta uma multidão inumerável que estava lá no céu cantando louvores a Deus. E Jesus também declarou: na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na sua ascensão, no Monte das Oliveiras, ele começa a subir e depois desapareceu da vista deles, descem 2 anjos que falam sobre a sua volta. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas de uma nuvem e o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estás olhando para o céu? Aquele Jesus que dentre vós ascendeu ao céu, ele voltará. E nós dizemos com 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Aí está a palavra de Deus corrigindo 5 erros com relação à segunda vinda de Jesus. Estejamos atentos para esse evento, como diz o texto bíblico: olhai, vigiai e orai. E orai.